Bom dia, sétimo ano! Vamos começar a nossa aula de geografia? Então, pega o livro de vocês de geografia. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso capítulo 5, que a gente estava falando aí sobre urbanização, industrialização e infraestrutura, certo? Na aula passada, nós começamos, nós demos aí introdução ao nosso capítulo, vimos aí o quanto o crescimento populacional vem aumentando, certo? Vem aí aumentando a questão populacional urbana, A gente viu que isso acontece porque muitas pessoas saem da zona rural em busca de melhores condições de vida na zona urbana, certo? E a gente vai ver então aqui agora, na nossa página 25, sobre rede e hierarquia urbana. Bom, para que vocês entendam rede, quando a gente fala rede, a gente já fala assim, a gente já pensa em redes sociais, As redes sociais, o que elas fazem conosco? Elas nos ajudam na comunicação, certo? WhatsApp mesmo. Muitas pessoas aí utilizam para se comunicar. Nós estamos aqui utilizando o nosso meio, que é a nossa plataforma virtual para realizarmos aí o nosso aprendizado nesse momento de pandemia. Então, as redes, tudo que envolve as tecnologias nos ajudam muito, certo? Mas aqui nós vamos utilizar as redes como mais ou menos fosse isso, porém entre outro assunto. Em vez de haver ali uma relação entre as pessoas, mas de uma maneira indireta também há essa relação, nesse ponto, quando falamos de redes urbanas, estamos falando sobre a relação entre cidades, municípios, estados, capitais, metrópoles, certo? Então, há uma relação, de tudo isso para ter o melhor desenvolvimento do país. Mas essa rede urbana, ela segue uma hierarquia, que a gente começa aí das cidades, das partes mais importantes até as menos importantes, falaríamos assim, porém todas são importantes, Então, a gente começa aí com as metrópoles, depois as capitais regionais, depois os centros sub-regionais, ou seja, aqueles lá, os municípios, os que são menos desenvolvidos, vamos dizer assim. Mas para que você entenda, primeiro vamos falar aí, metrópole. Então, a gente vai falar dessas três principais que compõem aí a hierarquia, tá? O livro de vocês destacou, então, metrópoles, capitais ou centros regionais e centros subregionais, ok? Para que vocês entendam melhor, vou explicar para vocês o que são metrópoles. Metrópoles são cidades que têm um elevado desenvolvimento, Tem um elevado desenvolvimento. E essas cidades, essas metrópoles, elas servem de base para outras cidades, ou seja, elas estabelecem uma grande relação com as outras cidades, porque essas outras cidades precisam das metrópoles, elas são dependentes das metrópoles, entendeu? Exemplo, temos exemplos aí de grandes metrópoles no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Goiânia, Fortaleza, Belém, Recife, entre outros. Exemplo, a Goiânia é uma grande metrópole e nós somos dependentes dela. Quando alguém aqui precisa de alguma coisa, que na cidade de Goiás não tem, para onde a gente vai buscar? Em Goiânia, Então, é uma cidade com elevado desenvolvimento. Quando falamos, e quando esse elevado desenvolvimento, envolvemos aí a parte de industrialização, de grandes indústrias, grandes polos, econômicos, entre outros. Quando falamos, de capitais e centros regionais, estamos também falando, que são lugares que também têm uma grande influência no desenvolvimento. Porém, ali vai envolver somente na parte assim, de hospitais, vamos supor, shoppings, lugares que são desenvolvidos, coisas, vamos supor assim, econômicas desenvolvidas, mas que não chega a ser uma metrópole. Tá? Quando nós falamos de centros subregionais, que está aqui na página de vocês, ó,
subregionais, a gente já está falando aí de lugares que não são tão desenvolvidos assim, né? Exemplo disso, vamos dar o exemplo de Anápolis. E olha que Anápolis é bem desenvolvido para nós, né? Que estamos aqui na cidade de Goiás, que não temos nenhum shopping, né? Pra gente ir. Mas Anápolis. Então, assim, ele vai ter um desenvolvimento, mas não chega a ser, né, uma capital regional e não chega a ser uma metrópole, né? Ele ainda depende da metrópole, ou seja, exemplo, ele ainda depende de Goiânia, da região de Goiânia. Porém, quando há aí uma junção, né, uma junção entre a metrópole e aquela cidade bem desenvolvida, isso se chama conurbação. E ela vai se tornar cidades metropolitanas, né? Cidades aí que estão bem envolvidas ou praticamente já houve uma junção com a metrópole, ok? Então, a gente pode ver aí que o desenvolvimento, né, de toda essa rede de urbanização segue uma hierarquia, ou seja, uma rede urbana, segue ali fatores. Por isso que a gente vê muito que os nossos governantes, às vezes, estão preocupados aqui, ó, exemplo, nesse momento de pandemia, né? Nosso governador aí está preocupado porque se ocorrer aí, né, um colapso na cidade, nos municípios do estado de Goiás, né, na parte da saúde, os interiores vão mandar os seus doentes ou as pessoas que precisam de algum recurso da saúde para Goiânia. Então pode ocorrer de o sistema de saúde não conseguir solucionar todos os problemas que vierem para eles. Entendeu? Por quê? Porque Goiânia é a cidade, é a metrópole, né, do estado de Goiás. Lembrando que o estado de Goiás, alunos, tem 246 municípios, ou seja, 246 cidades, centros subregionais que dependem, né, dessa metrópole, certo? Então, isso acontece em todo o Brasil, por isso que tem várias metrópoles. Uma das metrópoles maiores do nosso Brasil é São Paulo. Lembrando que São Paulo é um dos estados menores, mas ele é o estado mais populoso do Brasil, ou seja, né, que tem mais pessoas vivendo aí na área urbana, ok? Agora, todo esse crescimento, né, populacional, todo esse desenvolvimento que as cidades passam e que as metrópoles também passam, surgem vários problemas sociais e ambientais urbanos. É isso que a gente vai falar agora na nossa próxima videoaula. Vamos lá?